Se isso está acontecendo, sua prosperidade está sendo ativada. Já percebeu que antes de uma grande mudança acontecer por fora, algo começa a se mover por dentro? Antes da porta abrir, antes do dinheiro chegar, antes da oportunidade aparecer, antes da resposta se manifestar, existe um movimento silencioso acontecendo no invisível. E muitas vezes, esse movimento não vem como festa, não vem como aplauso, não vem como facilidade. Ele vem como inquietação, como desconforto, como vontade de mudar, como cansaço de viver sempre do mesmo jeito, como uma sensação profunda de que você não nasceu para ficar preso na mesma realidade para sempre. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez essa fase estranha que você está vivendo não seja atraso, talvez seja ativação. Talvez essa pressão interna não seja castigo. Talvez seja Deus despertando em você uma nova identidade. Talvez esse incômodo com a vida antiga seja o primeiro sinal de que sua prosperidade começou a ser ativada em um nível mais profundo do que seus olhos conseguem enxergar. Antes de continuar, se essa mensagem falar com você, já se inscreva no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários: minha prosperidade está sendo ativada. Porque quando você declara isso com fé, atenção e presença, você não está apenas escrevendo uma frase. Você está sinalizando para a sua própria mente que não aceita mais viver desconectado da abundância que Deus preparou para a sua vida. Napoleon Hill ensinava que tudo aquilo que se manifesta no mundo material começa primeiro como uma imagem mental, um desejo definido, uma convicção interna, uma frequência emocional sustentada. Mas existe um ponto que muita gente esquece. Antes de alguém conseguir sustentar a visão da riqueza, essa pessoa precisa ser preparada para não destruir aquilo que pediu. Porque prosperidade sem preparo vira desperdício. Dinheiro sem identidade vira confusão. Oportunidade sem maturidade vira peso. Por isso, muitas vezes, antes de Deus entregar uma nova fase, Ele começa ativando sinais dentro de você. O primeiro sinal de que sua prosperidade está sendo ativada é quando você começa a sentir uma rejeição profunda pela sua própria estagnação. Aquilo que antes você tolerava, agora começa a incomodar. A bagunça que antes parecia normal começa a pesar. As desculpas que antes pareciam aceitáveis começam a soar fracas. Você olha para a sua rotina, para seus hábitos, para seus gastos, para suas conversas, para seus pensamentos, e uma voz silenciosa dentro de você começa a dizer: não dá mais para continuar assim. Esse incômodo é sagrado. Muitas pessoas tentam calá-lo com distrações, mas quem está despertando entende que esse incômodo é o chamado da mudança. O segundo sinal é quando você começa a perceber que certos ambientes drenam sua energia. Antes você participava de tudo, ouvia qualquer conversa, aceitava qualquer influência, ria de qualquer comentário, se misturava com qualquer mentalidade. Mas agora, algo mudou. Você começa a sentir que alguns lugares enfraquecem sua fé. Algumas pessoas diminuem sua visão. Algumas conversas roubam sua esperança. E não é arrogância se afastar do que te puxa para baixo. Às vezes, é obediência. Deus não ativa prosperidade em uma mente que continua se alimentando da escassez todos os dias. O terceiro sinal é quando você começa a sentir vontade de organizar a vida. Não apenas ganhar dinheiro, organizar, colocar as contas no papel, rever prioridades, parar de gastar por impulso, arrumar o quarto, a mesa, o celular, os arquivos, a agenda, os horários, as ideias. A prosperidade gosta de fluxo, mas também gosta de ordem. Hill falava sobre plano definido, objetivo claro, ação organizada. Deus pode abrir portas, mas uma mente desorganizada pode passar por elas sem perceber. Quando a ordem começa a nascer dentro de você,
É sinal de que algo maior está sendo preparado. O quarto sinal é quando você começa a se cansar de reclamar. Antes, talvez reclamar parecesse alívio. Reclamar da falta, do mercado, das pessoas, da família, da cidade, do passado, da sorte, do governo, do algoritmo, da vida. Mas quando a prosperidade começa a ser ativada, sua alma começa a rejeitar o papel de vítima. Você ainda sente dor, ainda enfrenta problemas, ainda tem dias difíceis, mas uma força nova começa a nascer. Você começa a perguntar: o que eu posso fazer com o que tenho agora? Essa pergunta muda tudo. Porque quem pergunta isso deixa de ser refém das circunstâncias e começa a se tornar construtor de destino. O quinto sinal é quando você sente que Deus está mexendo em suas prioridades. Coisas que pareciam importantes começam a perder brilho. Coisas que você ignorava começam a ganhar valor. Você começa a perceber que prosperidade não é apenas dinheiro na conta. É paz mental, saúde emocional, clareza, disciplina, bons relacionamentos, propósito, liberdade, utilidade, capacidade de servir e resolver problemas. Dinheiro é parte da prosperidade, mas não é a raiz. A raiz está na identidade, na fé, na visão e na forma como você se posiciona diante da vida. O sexto sinal é quando oportunidades pequenas começam a aparecer, mas disfarçadas de trabalho. Muita gente pede uma grande porta, mas ignora a pequena tarefa. Pede riqueza, mas despreza a primeira chance de servir melhor. Pede abundância, mas não valoriza o cliente pequeno. A ideia simples, o contato inesperado, o convite discreto, a melhoria mínima. Deus muitas vezes não entrega primeiro uma fortuna. Ele entrega um teste de responsabilidade. Ele observa como você trata o pouco, como você responde ao pequeno, como você age quando ninguém está vendo. Quem honra o começo pequeno se prepara para suportar o crescimento grande. O sétimo sinal é quando sua mente começa a receber ideias diferentes. Ideias de produto, serviço, conteúdo, melhoria, economia, investimento, conversa, conexão, estudo, mudança de rota. Parece que algo começa a soprar pensamentos novos. Isso não é acaso. Hill dizia que a mente focada se torna como uma antena. Quando o desejo é forte, definido e emocionalmente carregado, você começa a captar soluções que antes não percebia. Mas aqui está o segredo. Uma ideia ignorada volta para o silêncio. Uma ideia anotada começa a ganhar corpo. Uma ideia executada pode se transformar em prosperidade. O oitavo sinal é quando você começa a sentir desconforto com a própria versão antiga. Não é ódio de si mesmo, é crescimento. É como uma roupa que já não serve mais. Você percebe que certos comportamentos já não combinam com a pessoa que você está se tornando. A procrastinação começa a incomodar. A falta de disciplina começa a pesar. A dependência de aprovação começa a perder força. O medo de tentar começa a parecer pequeno diante da dor de continuar parado. Essa transição pode ser desconfortável, porque você ainda não está totalmente na nova fase, mas também já não pertence totalmente à antiga. O nono sinal é quando Deus começa a revelar quem realmente caminha com você. Algumas pessoas celebram sua dor, mas se incomodam com sua evolução. Algumas aceitam sua fraqueza, mas resistem ao seu crescimento. Algumas gostam de você enquanto você não ameaça a zona de conforto delas. Quando sua prosperidade começa a ser ativada, certas relações começam a mostrar sua verdadeira natureza. Não para você odiar ninguém, mas para enxergar com clareza. Às vezes, Deus não remove pessoas por punição. Ele remove ruídos para que você consiga ouvir a direção. O 10º sinal é quando você começa a desenvolver uma fé mais prática. Não aquela fé apenas de palavras bonitas, mas a fé que levanta cedo, que estuda, que tenta de novo, que paga o que pode, que organiza o que está bagunçado, que pede perdão quando precisa,
que aprende uma habilidade nova, que para de se sabotar, que age mesmo sem aplauso. Fé sem ação vira desejo perdido. Ação sem fé vira esforço vazio. Mas quando fé e ação se encontram, a prosperidade começa a encontrar caminho. O 11º sinal é quando você começa a perceber padrões que antes ignorava. Você percebe que toda vez que pensa pequeno, age pequeno. Toda vez que se desespera, toma decisões ruins. Toda vez que se compara, perde energia. Toda vez que alimenta medo, enfraquece sua criatividade. Toda vez que se aproxima de pessoas certas, sua mente expande. Toda vez que organiza uma pequena área da vida, outra área começa a melhorar. Isso é consciência. E consciência é uma das primeiras portas da prosperidade. O 12º sinal é quando você começa a sentir que não quer apenas receber, quer merecer emocionalmente aquilo que pediu. Você entende que riqueza não é só atrair dinheiro, é se tornar alguém capaz de administrá-lo com sabedoria. Você começa a querer ser mais pontual, mais confiável, mais estratégico, mais constante, mais calmo, mais preparado. Isso é uma mudança poderosa, porque a vida raramente entrega grandes responsabilidades para quem ainda trata pequenas responsabilidades com desprezo. O 13º sinal é quando você passa por uma fase de limpeza. Limpeza de hábitos, limpeza de amizades, limpeza de pensamentos, limpeza de dívidas emocionais, limpeza de crenças antigas. Pode ser uma fase desconfortável. Parece que Deus está tirando coisas, mas na verdade Ele está abrindo espaço. Espaço mental, espaço espiritual, espaço financeiro, espaço emocional. Muita gente pede algo novo, mas continua segurando tudo que pertence ao velho. A prosperidade não entra com força em uma vida lotada de medo, mágoa, confusão e autossabotagem. O 14º sinal é quando você começa a valorizar o silêncio. Antes você precisava se distrair o tempo todo. Agora, em alguns momentos, você sente necessidade de parar, pensar, orar, escrever, visualizar, respirar, ouvir. Esse silêncio não é vazio. É oficina. É nele que Deus ajusta sua percepção. É nele que sua mente reorganiza ideias. É nele que sua intuição ganha força. Muitas respostas não chegam no barulho. Chegam quando você finalmente desacelera o suficiente para escutar. O 15º sinal é quando você começa a sentir uma mistura de medo e esperança. Isso acontece porque a sua mente está entre duas identidades. Uma parte sua ainda se lembra das frustrações, das perdas, das contas apertadas, das tentativas que não deram certo. Mas outra parte sua começa a enxergar possibilidade, expansão, vitória, crescimento, prosperidade. Esse conflito interno é normal. O problema não é sentir medo. O problema é obedecer ao medo como se ele fosse Deus. O medo fala alto, mas a fé fala profundo. O 16º sinal é quando você começa a se sentir chamado para servir melhor. Prosperidade verdadeira não nasce apenas do desejo de ter mais. Ela nasce da capacidade de gerar mais valor. Resolver problemas, aliviar dores, melhorar vidas, entregar algo útil, criar algo necessário, fazer algo com excelência. Napoleon Hill estudou pessoas bem-sucedidas e percebeu que elas tinham desejo ardente, mas também tinham serviço, visão, persistência e contribuição. O dinheiro segue valor. E quando você começa a pensar em como servir melhor, sua prosperidade começa a ganhar estrutura. O 17º sinal é quando você começa a ter menos tolerância com a própria mentira interna. Sabe quando você fala que não tem tempo, mas no fundo sabe que gastou energia com coisas vazias? Sabe quando diz que não consegue, mas no fundo sabe que ainda não tentou com consistência? Sabe quando diz que não tem oportunidade, mas no fundo sabe que ignorou sinais pequenos?
Quando a prosperidade está sendo ativada, Deus começa a iluminar esses pontos, não para te condenar, mas para te libertar. A verdade dói no começo, mas depois ela abre portas. O 18º sinal é quando pequenas vitórias começam a aparecer. Uma venda inesperada, uma ideia que funciona, uma conversa que abre caminho, uma dívida que diminui, uma resposta que chega, uma pessoa que te indica, um vídeo que performa melhor, um cliente que retorna, um alívio no meio da pressão. Não despreze pequenos sinais. Pequenas vitórias são sementes de convicção. Elas mostram à sua mente que a mudança é possível. E quando a mente começa a acreditar com base em evidências, a fé fica mais firme. O 19º sinal é quando você começa a sentir que sua palavra precisa mudar. Você percebe que não pode continuar dizendo, sou quebrado, nada dá certo, dinheiro não vem, não tenho sorte, sempre acontece comigo. Porque cada frase repetida vira uma ordem emocional para a mente. Não é mágica vazia, é programação. A palavra molda foco. O foco molda decisão. A decisão molda destino. Quando Deus ativa a prosperidade em alguém, Ele também começa a corrigir a linguagem dessa pessoa. O 20º sinal é quando você começa a desejar disciplina mais do que motivação. Motivação aparece e some. Disciplina constrói. Motivação anima. Disciplina sustenta. Motivação começa. Disciplina termina. Quando sua prosperidade está sendo ativada, você começa a entender que não precisa sentir vontade todos os dias. Precisa ter direção, precisa ter compromisso. Precisa cumprir pequenas ações, mesmo quando o emocional oscila. A prosperidade gosta de gente constante. O 21º sinal é quando você para de invejar e começa a estudar. Antes, talvez o sucesso dos outros despertasse comparação. Agora, começa a despertar observação. Você olha e pergunta, o que essa pessoa fez? Que habilidade ela desenvolveu? Que problema ela resolve? Que decisão ela tomou? Que padrão posso aprender? Essa virada é poderosa. A inveja bloqueia. O estudo expande. Quem inveja se coloca abaixo. Quem aprende se coloca em movimento. O 22º sinal é quando você começa a perceber que Deus não está apenas te dando coisas, está te formando. Formação é diferente de presente. Presente você recebe. Formação você atravessa. Presente pode chegar rápido. Formação exige processo. E talvez esse processo que você está vivendo seja a resposta que você pediu, só que em forma de preparo. Você pediu prosperidade. Deus começou a trabalhar sua paciência. Você pediu abundância, Deus começou a trabalhar sua disciplina. Você pediu portas abertas, Deus começou a trabalhar sua coragem para atravessá-las. O 23º sinal é quando sua visão começa a ficar mais clara. Você não sabe tudo, mas sabe melhor o que não quer. Você começa a entender que não quer apenas sobreviver, quer construir. Não quer apenas pagar contas, quer ter liberdade. Não quer apenas dinheiro rápido, quer estrutura. Não quer apenas promessa, quer direção. Essa clareza muda a energia das suas escolhas. E quando as escolhas mudam, os resultados começam a mudar também. O 24º sinal é quando você começa a sentir vontade de se aproximar mais de Deus, não por medo, mas por direção. Você começa a orar diferente, não apenas pedindo, mas ouvindo. Não apenas reclamando, mas se alinhando. Não apenas dizendo me dá, mas dizendo me prepara. Isso é maturidade espiritual. A prosperidade que vem de Deus não destrói sua alma. Ela amplia sua responsabilidade, fortalece sua fé e aprofunda seu propósito. O 25º sinal é quando você começa a reconhecer que o dinheiro precisa de um destino. Dinheiro sem direção evapora. Dinheiro com propósito constrói. Você começa a pensar, para que eu quero prosperar?
quem minha prosperidade vai ajudar? Que problema vou resolver? Que liberdade vou construir? Que legado vou deixar? Quando o dinheiro encontra propósito, ele deixa de ser apenas desejo e se torna missão. E missão tem força. O 26º sinal é quando você começa a se levantar mais rápido depois das quedas. Antes, um erro te paralisava por dias. Agora você ainda sente, mas retorna. Antes, uma crítica te derrubava. Agora você filtra. Antes, um problema financeiro te fazia perder a fé. Agora você respira e reorganiza. Isso mostra crescimento. Prosperidade não é nunca cair. É não construir identidade na queda. O 27º sinal é quando você começa a perceber sincronicidades. Uma frase que aparece no momento certo. Um vídeo que responde uma dúvida. Uma pessoa que fala exatamente o que você precisava ouvir. Uma oportunidade que surge logo depois de uma oração. Um insight que aparece depois de dias de confusão. Pessoas chamam isso de coincidência. Mas quem vive com fé sabe que Deus também fala por alinhamentos sutis. O ponto é, esteja atento. Nem todo sinal vem gritando. Alguns chegam como sussurro. O 28º sinal é quando você começa a sentir que precisa proteger sua energia. Não de forma mística exagerada, mas de forma prática. Proteger o que você consome, o que você assiste, com quem conversa, o que repete, onde coloca atenção, como começa o dia, como termina a noite. Sua mente é solo. O que você planta nela, cresce. Se você planta medo, cresce ansiedade. Se planta fé com ação, cresce direção. Se planta escassez todos os dias, não se surpreenda quando suas escolhas ficarem pequenas. O 29º sinal é quando você começa a sentir que seu sofrimento precisa virar sabedoria. Você olha para o passado e entende que não quer mais apenas lamentar. Quer aprender, quer transformar dor em direção. Quer usar aquilo que viveu como combustível, não como prisão. Esse é um sinal forte. Porque a prosperidade muitas vezes nasce quando uma pessoa decide que a própria história não será mais uma desculpa, mas uma base de autoridade. O 30º sinal é quando você começa a perceber que o tempo está ficando precioso. Você sente que não pode mais desperdiçar anos em distrações sem fruto. Não pode mais adiar eternamente. Não pode mais viver esperando o momento perfeito. Esse senso de urgência não vem para te desesperar, vem para te despertar. Existe uma diferença entre pressa ansiosa e urgência espiritual. A pressa atropela. A urgência organiza. A pressa nasce do medo. A urgência nasce da consciência. O 31º sinal é quando sua prosperidade começa a ser ativada pela gratidão. Não gratidão fingida, mas gratidão madura. Você começa a reconhecer o que já tem, mesmo querendo crescer. Agradece pela vida, pela saúde, pela chance de recomeçar, pelas ideias, pelas pequenas entradas, pelas pessoas certas, pelas portas que ainda podem abrir. Gratidão não é conformismo. Gratidão é um estado de presença que impede sua alma de entrar em desespero enquanto constrói o futuro. O 32º sinal é quando você começa a desejar ser guiado, não apenas atendido. Essa é uma diferença enorme. Muita gente quer que Deus apenas entregue o resultado. Mas quem está amadurecendo diz: Senhor, guia meus passos, corrige minhas intenções, fortalece minha mente, fecha o que me destruiria, abre o que me faria crescer, me dá sabedoria para administrar o que eu peço. Quando você começa a pedir sabedoria, sua prosperidade entra em outro nível. O 33º sinal é quando você sente dentro de si uma certeza calma de que a história ainda não acabou. Mesmo que os números ainda não mostrem, mesmo que as pessoas ainda não vejam, mesmo que a realidade ainda pareça apertada, existe uma certeza discreta, uma chama pequena, mas viva. Algo dentro de você diz:
Continue, porque existe mais. Essa certeza não é ilusão quando vem acompanhada de ação, disciplina, fé, aprendizado e direção. Ela é semente de destino. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Se esses sinais estão acontecendo com você, não significa que amanhã tudo ficará perfeito. Significa que um processo foi ativado, e processo exige participação. Deus pode enviar sinais, mas você precisa responder. Deus pode abrir caminhos, mas você precisa caminhar. Deus pode te dar ideias, mas você precisa executar. Deus pode te dar força, mas você precisa parar de negociar com a versão antiga. Comente agora, qual desses sinais você mais está vivendo neste momento? É a inquietação, a vontade de organizar a vida, o afastamento de certas pessoas, a chegada de ideias novas, a sensação de que Deus está preparando algo maior? Escreva nos comentários, porque às vezes, quando você nomeia o sinal, você começa a enxergar o processo com mais clareza. A prática para ativar esses sinais é simples, mas poderosa. Primeiro, escreva todos os dias, durante 7 dias, uma frase de decisão. Eu estou sendo preparado para prosperar com sabedoria, fé e ação. Não escreva como quem repete uma frase vazia. Escreva como quem está dando uma ordem para a própria mente. Segundo, escolha uma pequena área da sua vida para organizar hoje. Não tente consertar tudo de uma vez. Organize uma gaveta, uma conta, uma pendência, uma conversa, um hábito, uma rotina. A ordem pequena abre espaço para a ordem maior. Terceiro, anote todas as ideias que surgirem nos próximos dias. Não julgue primeiro. Anote. Depois escolha uma para executar em pequena escala. Quarto, vigie sua linguagem. Toda vez que você perceber uma frase de escassez, substitua por uma frase de direção. Em vez de não tem jeito, diga, eu estou encontrando um caminho. Em vez de nada dá certo, diga, estou aprendendo a criar resultados melhores. Em vez de não nasci para isso, diga, Deus está formando em mim uma nova capacidade. E por fim, faça uma oração simples, direta e profunda. Deus, se a minha prosperidade está sendo ativada, prepara minha mente para não sabotar o que o Senhor está construindo. Remove de mim o medo que me paralisa, a pressa que me confunde, a dúvida que me enfraquece e os hábitos que me mantêm pequeno. Dá-me clareza para enxergar os sinais, disciplina para agir, sabedoria para administrar e fé para continuar mesmo quando os resultados ainda estiverem invisíveis. Que minha prosperidade não seja apenas dinheiro, mas propósito, paz, serviço, liberdade e crescimento. Amém. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa entender a fase que está vivendo e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre prosperidade com fé, mente, propósito e ação. E lembre-se, às vezes, antes da riqueza aparecer na conta, Deus ativa a riqueza dentro da sua consciência. Primeiro, você deixa de aceitar a escassez como identidade. Depois começa a pensar diferente. Depois começa a agir diferente. Depois começa a atrair, construir e sustentar resultados diferentes. A prosperidade não começa quando tudo muda por fora. Ela começa quando algo dentro de você finalmente desperta e diz: agora eu estou pronto para viver uma nova fase. Uma descrição viral. Você sente que algo dentro de você está mudando, mas ainda não consegue explicar. Talvez essa inquietação, esse cansaço da vida antiga, essa vontade de organizar tudo, esse afastamento de certas pessoas e essa sensação de que Deus está preparando algo maior sejam sinais de que sua prosperidade está sendo ativada. Neste vídeo inspirado em Napoleon Hill, Fé, Lei da Atração e Prosperidade Financeira, você vai descobrir os sinais espirituais, mentais e emocionais que aparecem antes de uma grande virada. Antes do dinheiro chegar,
Antes das portas se abrirem e antes da abundância se manifestar, Deus começa a mudar sua identidade, sua visão, sua disciplina e sua forma de agir. Assista até o final e descubra como reconhecer esses sinais, como responder ao chamado da prosperidade e como alinhar sua mente, sua fé e suas ações para viver uma nova fase financeira com sabedoria, propósito e direção.